Que bom ter você aqui na nossa corrente de oração. Hoje você entrará em um momento muito especial, um tempo de comunhão com Deus, através de um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Vamos orar juntos, confiando que Deus escuta cada palavra, cada súplica, e que Ele é o nosso refúgio em tempos de dificuldade. Sinta-se acolhido pelo amor do Pai Celestial e permita que essas orações toquem o seu coração e tragam a paz que você tanto busca. Que essa experiência seja um momento único de proteção espiritual, libertação e milagres. Hoje é dia de vitória em sua vida. Se você crê, já escreve aqui nos comentários seu amém. Mas atenção, o que está prestes a acontecer aqui não é apenas uma oração comum. É um chamado espiritual para o rompimento de cadeias invisíveis que têm prendido sua vida há muito tempo. O salmo que vamos orar juntos hoje é uma chave poderosa, forjada pela palavra de Deus, para confrontar o mal, desfazer obras ocultas e restaurar aquilo que foi roubado. Maldições espirituais, muitas vezes silenciosas e sorrateiras, se instalam em lares, gerações e corações, quando portas são abertas pela dor, pela raiva, pelo pecado ou pela influência do inimigo. Mas hoje, esse ciclo será quebrado pela fé. Há pessoas que carregam pesos que não pertencem a elas. Sofrem opressões que não conseguem explicar. Vêm batalhas repetidas em diferentes fases da vida. E muitas vezes, tudo parece se repetir. As perdas, os recomeços, os bloqueios, o medo. Mas Deus está levantando você para um tempo de libertação. A palavra diz em Isaías 10:27 que o jugo será despedaçado por causa da unção. E é com essa unção que esta oração será feita. Este salmo não é apenas um texto antigo, ele é uma espada espiritual. Ao orá-lo com fé e entendimento, você estará se levantando como guerreiro ou guerreira do reino, tomando posse da sua liberdade em Cristo e posicionando-se espiritualmente como alguém que não aceita mais viver oprimido. Porque quem tem aliança com o Deus Todo-Poderoso não nasceu para viver debaixo de maldição, mas para andar em vitória. Em 2 Coríntios 10:4 está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Você vai aprender hoje como usar essas armas, começando por sua voz, pela sua fé, pela palavra de Deus liberada em oração. O inimigo não suporta quando um filho de Deus se levanta em oração sincera, quebrando ciclos, denunciando mentiras espirituais e clamando pela justiça do céu. Hoje, maldições serão arrancadas pela raiz, amarras serão quebradas, opressões espirituais serão dissipadas, e você sentirá a presença do Espírito Santo agindo com poder. Não apenas ouça, ore, declare, clame com todo o seu ser. Este vídeo foi preparado como um campo de batalha espiritual, onde a vitória já foi decretada por Jesus na cruz. Declare agora mesmo nos comentários a sua fé com uma frase profética. Eu quebro toda maldição em nome de Jesus. Minha casa é livre pelo poder da palavra. Prepare o seu coração. A oração começa agora. O céu está pronto para agir. Nem tudo o que acontece na vida é fruto do acaso. Algumas situações repetitivas, desgastantes e dolorosas podem estar conectadas a realidades espirituais invisíveis, conhecidas na palavra como maldições. E não se engane, a Bíblia fala claramente sobre isso, com exemplos concretos de como essas maldições atuam, de onde vêm e como podem ser quebradas pela fé. Uma maldição é como uma sentença espiritual negativa que se perpetua no tempo, causando consequências visíveis na vida de uma pessoa, de uma família ou até de uma nação. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, é um dos textos mais impactantes sobre esse assunto. Ele revela com clareza a diferença entre viver sob bênção ou sob maldição, e o que desencadeia uma ou outra. No verso 15 está escrito: se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. O texto segue listando enfermidades, esterilidade, escassez, derrotas, medo, confusão e ruína, todos como efeitos visíveis de um afastamento de Deus. A Bíblia também mostra que maldições podem ser herdadas por gerações. Em Lamentações 5:7, lemos:
Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Isso significa que pecados e pactos feitos por nossos antepassados, conscientes ou inconscientes, podem abrir portas espirituais para influências malignas, gerando padrões que se repetem na família. Divórcios, vícios, falências, doenças, acidentes, confusões, mortes precoces, medo, solidão, frieza espiritual. Provérbios 26:2 nos dá uma chave poderosa. Assim como o pardal no seu vagar, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Isso nos ensina que nenhuma maldição atua sem legalidade. Onde há uma causa, há uma porta. E essa porta precisa ser fechada com arrependimento, renúncia e oração de libertação. Muitas vezes, o que mantém uma vida travada não é falta de capacidade ou oportunidade, mas sim uma raiz espiritual mal resolvida. Há também maldições lançadas por palavras. Palavras têm poder. E quando faladas com ódio, injustiça, rejeição, blasfêmia ou desejo de destruição, podem se tornar dardos espirituais enviados contra alguém. Tiago 3, 9 e 10 revela essa realidade ao dizer que com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Por isso é tão importante discernir o que foi liberado sobre sua vida e cancelar essas palavras na autoridade do nome de Jesus. Outro ponto que poucos percebem é que algumas maldições se instalam por causa de alianças erradas. Alianças com o oculto, com religiões contrárias à palavra, com pactos antigos, objetos consagrados, juramentos feitos em momentos de dor. Tudo isso pode se tornar uma base legal para a atuação do inimigo. Mesmo que tenha sido há muito tempo, enquanto não for quebrado espiritualmente, continua gerando opressão. A palavra é clara: não fareis aliança com eles, nem com os seus deuses. Êxodo 23:32. Talvez você esteja se perguntando, mas se eu sou cristão, posso estar debaixo de maldição? A resposta bíblica é sim, se houver brechas. Ser salvo não significa estar imune às consequências de alianças antigas ou pecados não confessados. A salvação é o início da jornada, mas a libertação é um processo de restauração diária. Em João 11, Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas ainda saiu do túmulo com as faixas. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, ele já estava vivo, mas ainda preso. E essa é a realidade de muitos. Vivos, salvos, porém amarrados. Por isso, hoje você está sendo chamado à consciência espiritual. O Espírito Santo quer te mostrar o que está escondido. Ele quer iluminar cantos escuros da sua história, trazer revelação e, principalmente, quebrar toda a legalidade do inimigo na sua vida. Nenhuma maldição resiste à luz da verdade. Nenhum jugo permanece onde há arrependimento sincero e clamor por libertação. E tudo começa com uma decisão: a de se posicionar espiritualmente, de não aceitar mais viver sob opressão, de declarar, com sua própria voz, que a sua vida pertence a Deus e que toda maldição, seja ela hereditária, lançada, emocional, espiritual ou física, será quebrada pelo poder da palavra. Neste vídeo, você vai aprender a orar com entendimento. Vai declarar o salmo com autoridade. Vai renunciar a toda a legalidade do passado. E verá a mão de Deus agir com justiça e restauração. Porque, como diz Romanos 8:2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E essa verdade vai se manifestar agora em você. Você não está aqui por acaso. Existe um mover espiritual acontecendo neste exato momento. E o salmo que será orado neste vídeo é uma arma revelada para esta hora. Poucos compreendem o verdadeiro poder contido na palavra de Deus quando ela é declarada com fé, autoridade e entendimento. Hoje você terá acesso a um dos textos mais impactantes das Escrituras, capaz de quebrar correntes, desfazer obras malignas e transformar o ambiente espiritual ao seu redor. O salmo que será orado é uma convocação divina para o combate. Ele revela o caráter de um Deus que não se cala diante da injustiça. Um Deus que luta pelo seu povo, que desmascara o inimigo e que intervém com justiça.
Cada versículo é um clamor direto ao céu, e cada palavra carrega uma unção específica de libertação. Esse salmo é mais que poesia sagrada. Ele é profecia em ação. É impossível passar por esse salmo e permanecer indiferente. Nele vemos o salmista em meio à guerra espiritual, clamando por livramento, pedindo que Deus se levante contra os que o perseguem injustamente. Isso mostra que até mesmo os servos mais fiéis enfrentam ataques, calúnias, armadilhas e perseguições. Mas a grande diferença está na reação. Em vez de revidar com as próprias mãos, o salmista entrega sua causa ao juiz dos juízes. Isso muda tudo. Em várias passagens ele diz: "Peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim." E você precisa entender a força dessa declaração. Quando você ora assim, está entregando sua batalha nas mãos de um Deus que nunca perde. Está dizendo: "Eu não vou guerrear com minhas emoções, vou confiar na tua justiça." E a justiça de Deus é infalível, perfeita e vem no tempo exato. Outro aspecto poderoso desse salmo é a revelação sobre os que tramam mal secretamente. O salmista ora dizendo: "Sejam como a palha ao vento e o anjo do Senhor os persiga." Isso nos mostra que, mesmo quando não sabemos de onde vem o ataque, Deus já viu. Mesmo quando nos sentimos confusos, Ele já tem estratégia para desmontar as obras das trevas. E quando liberamos essa oração com fé, é como acender luz num ambiente escuro. Tudo o que estava oculto começa a ser exposto. Mas esse salmo não é apenas para nos proteger. Ele também nos posiciona. Ele nos lembra que devemos nos manter justos, fiéis, íntegros diante de Deus. Que não devemos usar a oração como vingança, mas como um ato de entrega. Porque o maior milagre não é apenas ver o inimigo cair, mas ver nossa própria vida alinhada com o céu. E quando isso acontece, tudo ao redor começa a ser restaurado. Paz, saúde, relacionamentos, finanças, destino. Há também um momento onde o salmista clama dizendo: "Levanta-te, Senhor, desperta para o meu julgamento." Isso é um grito de urgência, uma súplica por intervenção imediata. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez tenha clamado tantas vezes e pensado: será que Deus está me ouvindo? E a resposta do céu hoje é: sim. Ele não apenas ouve, como se levanta por aqueles que confiam. E quando ele se levanta, nenhuma força contrária permanece de pé. Não é exagero dizer que este salmo pode mudar a trajetória de uma vida. Testemunhos de pessoas que oraram esse salmo em momentos de crise revelam transformações impressionantes. Livramentos de acidentes, portas que se abriram, doenças que desapareceram, confusões que se desfizeram. E o ponto em comum entre todos esses relatos é a fé colocada na palavra. Portanto, quando você começar a orar esse salmo agora, ore como quem sabe que algo está se movendo. Ore como quem reconhece que não está sozinho. Ore como quem entende que há um exército celestial pronto para agir em resposta à sua fé. Não murmure, não duvide, não se distraia. Muitas vezes oramos com fervor, buscamos a Deus com intensidade, declaramos promessas com fé, mas não vemos mudanças reais. E isso não acontece porque Deus falha ou se esquece. A verdade é que, em muitos casos, existem portas espirituais abertas que permitem a atuação do inimigo, mesmo em meio a uma vida cristã ativa. Essas portas são brechas que precisam ser fechadas com arrependimento, renúncia e posicionamento. Uma das principais portas é o perdão não liberado. Jesus foi claro ao dizer em Mateus 6, 14 e 15: "Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes, também vosso Pai não perdoará." Guardar mágoas, alimentar ressentimentos, desejar vingança silenciosamente, tudo isso cria legalidade para a ação do maligno. A falta de perdão é como veneno que contamina não só o coração, mas a atmosfera espiritual ao redor da pessoa. Outra porta invisível, mas altamente destrutiva, são os votos e palavras ditas em momentos de dor. Frases como: "Nunca mais confio em ninguém, prefiro morrer a passar por isso de novo." Ou "Deus me abandonou", tem peso espiritual. Jó 22, 28 diz: "Decretarás uma coisa, e ela se estabelecerá para ti." Muitas vezes, estamos vivendo exatamente o que declaramos sem perceber. O mundo espiritual responde a palavras de aliança, sejam elas conscientes ou não.
Por isso, é necessário orar para cancelar todo voto de autossabotagem, palavras de maldição e julgamentos lançados contra si mesmo. Também existem objetos e ambientes que carregam cargas espirituais. A Bíblia está repleta de exemplos onde objetos consagrados ao mal trouxeram derrota ao povo de Deus. Em Josué 7, por exemplo, vemos o pecado de Acã, que escondeu objetos amaldiçoados em sua tenda, e por causa disso, toda a nação sofreu derrota. Hoje, isso pode se manifestar em símbolos, imagens, livros, peças de decoração, músicas ou filmes que alimentam o oculto e enfraquecem o espírito. O Espírito Santo é sensível, e onde há trevas escondidas, a luz não se manifesta plenamente. Relacionamentos também são pontos críticos. Alianças emocionais com pessoas tóxicas, alianças sexuais fora do padrão de Deus, amizades que te puxam para longe da presença do Pai. Tudo isso são conexões que, espiritualmente, funcionam como canais de contaminação. 1 Coríntios 15:33 adverte: as más companhias corrompem os bons costumes. E isso não é apenas moral, é espiritual. Quando você se conecta com alguém, há uma troca de atmosfera. E se essa pessoa carrega amarras espirituais, elas podem influenciar a sua caminhada com Deus. O orgulho também é uma brecha silenciosa. Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho não é apenas arrogância evidente. Pode estar presente na autossuficiência, na teimosia, na incapacidade de pedir ajuda ou admitir fraquezas. E onde Deus encontra orgulho, ele se afasta. E quando Deus se afasta, o inimigo se aproxima. A humildade é o caminho mais curto para a libertação. É dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Sonda-me, limpa-me, restaura-me. Não podemos esquecer da rebeldia disfarçada. Muitos querem a bênção, mas não querem a obediência. Querem proteção, mas ignoram princípios. Querem a mão de Deus, mas resistem à sua voz. A Bíblia afirma em 1 Samuel 15:23 que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, quando escolhemos desobedecer deliberadamente, espiritualmente estamos nos alinhando com o mesmo espírito que atua em práticas ocultas. Isso é sério. Por isso, toda área da vida que não está submissa a Deus está vulnerável ao ataque do inimigo. Agora que você entende tudo isso, é hora de fazer uma autoanálise. Não com culpa, mas com consciência. Pergunte ao Espírito Santo: há portas abertas na minha vida? Há alianças que precisam ser quebradas? Palavras que precisam ser revogadas? Relacionamentos que precisam ser encerrados? Há orgulho, perdão retido, hábitos ocultos, votos esquecidos? A boa notícia é que nenhuma dessas portas precisa continuar aberta. Hoje, você pode se posicionar, pode renunciar, confessar, cancelar, pedir perdão e ser completamente restaurado. Deus não expõe para envergonhar, Ele revela para curar. E essa revelação é um presente. Porque quanto mais você fecha essas portas, mais livre você se torna. E quanto mais livre, mais autoridade você carrega na oração. Escreva agora mesmo nos comentários: eu fecho toda a porta que dava legalidade ao inimigo. Declare com fé: hoje é dia de limpeza espiritual. E se prepare, o próximo salmo será orado com autoridade, e sua oração será muito mais poderosa, porque sua casa espiritual estará em ordem. Chegamos ao momento mais esperado deste vídeo. Agora, com o coração limpo, as portas espirituais identificadas e fechadas pela fé, é hora de orar com autoridade. Esta oração não é apenas uma repetição de palavras bonitas, é uma convocação ao céu, um ato de guerra espiritual e um chamado à manifestação do poder de Deus. O salmo que guia essa oração é uma declaração profética de livramento, justiça e intervenção divina. Cada verso que será orado tem o potencial de cortar laços invisíveis, desmanchar obras de feitiçaria, desfazer armadilhas mentais e silenciar vozes contrárias à vontade de Deus para sua vida. Neste momento, respire fundo. Concentre-se. Feche os olhos, se puder, e ore com sua voz, mesmo que baixa, mas com o coração conectado à presença do Pai. Onde você estiver,
esse lugar será um altar. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Este é o tempo de clamar. Começamos dizendo: Senhor, peleja contra os que pelejam contra mim. Levanta o teu escudo e o teu broquel. Empunha a espada e fecha o caminho dos que se levantam injustamente contra a minha vida. Derruba as intenções escondidas dos meus inimigos. Mostra quem tu és, ó Deus de justiça. Assim como o salmista declarou, eu também declaro com fé. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam contra mim o mal. Sejam como palha ao vento e que o anjo do Senhor os persiga. Que suas armadilhas se voltem contra si mesmos, pois confiaram na mentira e agiram em segredo para destruir. Senhor, eu coloco diante de ti toda palavra maldita lançada contra a minha vida. Palavras que ouvi, palavras que repetiram sobre mim, palavras que eu mesmo declarei em ignorância. Cancela agora, Pai, toda maldição liberada contra a minha mente, meu corpo, minhas finanças, minha família, meu destino. Eu renuncio em teu nome, Jesus. Toda sentença contrária, toda profecia maligna, toda palavra de maldição, e declaro que a tua bênção me cobre como escudo. Purifica, Senhor, minha casa espiritual. Passa com fogo nos lugares ocultos. Revela, transforma e fecha cada brecha. Que o Senhor seja meu juiz, meu advogado, meu libertador. A tua palavra diz em Isaías 54:17: Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eu tomo posse dessa promessa. Nenhuma arma prosperará, nenhuma língua prevalecerá. Peço que a tua luz brilhe em meio às trevas. Que aquilo que era invisível aos meus olhos se torne claro. Revela intenções escondidas, mostre rostos ocultos, afaste conselhos malignos, desconecte minha vida de alianças que não te glorificam. Derrama discernimento, sabedoria e aumenta minha sensibilidade ao teu espírito. Senhor, como está escrito em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu declaro que moro nesse esconderijo. Não estou vulnerável ao acaso, não estou à mercê do inimigo. Eu estou guardado em ti. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nada poderá me separar do teu amor. Nem praga, nem inveja, nem calúnia, nem feitiçaria. Declaro agora, em nome de Jesus, que toda maldição hereditária que tentava se repetir em minha história, fracasso, doenças, vícios, destruição emocional ou familiar, está quebrada. Em Cristo sou nova criatura. O sangue do Cordeiro me cobre. A cruz cancelou todo escrito de dívida. Não existe mais acusação que permaneça. Estou livre. Pai, ativa sobre mim o espírito de ousadia. Levanta-me como intercessor. Dá-me autoridade para orar não só por mim, mas por minha família, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Que esta oração chegue a lugares onde o teu nome ainda não foi proclamado. Que este vídeo seja usado como ponte entre o céu e aqueles que estavam à beira da desistência. E eu oro, finalmente, para que este momento se transforme em testemunho. Que cada pessoa que orar comigo veja sinais, veja a resposta, veja o sobrenatural se manifestar. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não estás limitado ao tempo, nem ao espaço. Basta uma palavra tua, e tudo muda. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Eu creio. Eu recebo. Amém. Como permanecer protegido? Após a oração. Caminhos de manutenção espiritual. A oração tem poder, sim. Ela move céus, desfaz armadilhas, destranca o invisível. Mas é preciso entender. O segredo não está apenas em orar, mas em permanecer em comunhão constante com Deus após o clamor. Muitos recebem libertação hoje, e por não saberem como manter essa libertação, voltam a cair nos mesmos ciclos espirituais de antes. A palavra é clara em Mateus 12:43-45. Quando um espírito maligno sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando descanso, mas não encontrando, decide voltar. E se encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada, ou seja, limpa,
Mas sem vigilância e ocupação do espírito, ele volta com outros 7 piores do que ele. A libertação, portanto, não é apenas um ponto de chegada. É o início de um processo de manutenção. Isso exige consciência espiritual e prática diária. Você precisa ocupar o lugar que o inimigo tentou controlar com a presença de Deus. Encher-se da palavra, mergulhar em oração contínua, firmar alianças com pessoas que caminham na luz, desenvolver uma vida de santidade que não seja motivada pelo medo, mas pelo amor profundo por Jesus. Comece estabelecendo uma rotina espiritual. Assim como alimentamos o corpo todos os dias, o espírito também precisa ser nutrido. Se possível, inicie seus dias com leitura bíblica, nem que seja um único versículo. Transforme esse versículo em oração, em meditação, em escudo. O Salmo 119:11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra é mais que um livro, é uma espada, uma arma de guerra, uma semente de revelação. Outra forma de proteção é a vigilância constante dos pensamentos. Muitos ataques do inimigo não começam em ambientes visíveis, mas dentro da mente. Pensamentos de medo, comparação, rejeição, confusão, autossabotagem são dardos inflamados que, se não forem rebatidos com a verdade, criam fortalezas internas. 2 Coríntios 10:4-5 nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Isso inclui levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Além disso, a boca precisa ser consagrada. As palavras que saem dos seus lábios são sementes espirituais. Provérbios 18:21 afirma: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A maldição que você quebrou hoje não pode ser reativada pelas palavras que você liberar amanhã. Declare bênção. Profetize cura. Fale vida sobre o seu futuro, sua casa, sua mente. Seja intencional com aquilo que diz, inclusive sobre si mesmo. Outra prática poderosa é a adoração. Ela muda atmosferas. Onde há louvor, há presença. E onde há presença, o inimigo não pode permanecer. Não subestime o poder de colocar um louvor em sua casa, no quarto, no carro. A adoração atrai o céu. E quando o céu se manifesta, todo o poder do inferno recua. O salmista diz em Salmo 22:3 que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, mesmo nos dias difíceis, levante um cântico, louve como ato de guerra. A intercessão também é uma arma poderosa de manutenção espiritual. Quando você ora pelos outros, você se torna canal. E quando se torna canal, também é cheio. Jó 42:10 revela que o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orou por seus amigos. Ou seja, enquanto você intercede, você também é transformado. Separe tempo para orar por outras pessoas. Isso cria um ciclo de renovo em sua vida. Por fim, mantenha-se em aliança com a comunidade da fé. Isolamento é terreno fértil para a queda. Hebreus 10:25 nos adverte a não deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns. Envolva-se com irmãos, participe de momentos espirituais, esteja conectado com quem te ajuda a crescer espiritualmente. Existe uma unção que só é liberada na comunhão. Agora que você sabe como manter a libertação, posicione-se. Não volte atrás. Não reabra as portas. Declare todos os dias: Eu sou o templo do Espírito Santo. Minha casa é casa de oração. Meu espírito é morada do Altíssimo. E quando vierem os ventos, as tentações, os antigos padrões, lembre-se: o que Deus começou na sua vida hoje é real, é profundo e é permanente. Se você decidir permanecer nele. Se essa palavra confirmou algo dentro de você, escreva agora nos comentários: Eu decido permanecer em Deus. E continue com a gente, porque no próximo capítulo, você será guiado em mais um momento de oração e revelação profética poderosa. Tudo o que foi revelado neste vídeo não foi por acaso. Você não está aqui apenas porque clicou em um conteúdo espiritual. Está aqui porque o céu marcou este encontro. A oração que foi feita, as palavras que foram liberadas, a unção que você sentiu, tudo isso faz parte de um chamado que Deus está fazendo à sua vida.
permanecer livre, protegido e alinhado com a sua vontade. Muitos passam a vida lutando contra maldições e ataques espirituais, sem entender que a verdadeira vitória não está apenas em resistir ao inimigo, mas em viver continuamente debaixo da autoridade da palavra. Jesus nos ensinou em João 8,32: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E mais à frente, no versículo 36, ele afirma: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Você está sendo chamado para viver essa liberdade. Mas essa liberdade exige decisão. Não se trata apenas de fugir do mal, mas de se comprometer com o bem. Não basta quebrar correntes, é necessário caminhar em direção ao propósito. A libertação não é um fim em si mesma, mas o começo de uma jornada de intimidade com Deus, de descoberta da identidade em Cristo e de influência espiritual sobre outros que ainda estão presos. Se algo te tocou neste vídeo, se em algum momento você sentiu o poder de Deus agindo, ou se lágrimas vieram aos seus olhos sem que você soubesse por quê, creia. Isso é o Espírito Santo se movendo em você. Ele está purificando, ensinando, direcionando e afirmando: "Eu estou contigo." Ele é o mesmo Deus que caminhava com Davi nos vales, com Daniel na cova, com Paulo no cárcere, e agora, com você no meio da tua realidade. Não deixe essa experiência ser apenas mais um vídeo assistido. Transforme-a em um marco espiritual. Tome uma decisão prática hoje. Ore mais. Estude a palavra com profundidade. Desligue-se de ambientes tóxicos. Perdoe quem te feriu. Libere pessoas do passado. Santifique sua casa, seu celular, sua mente. Cada pequena decisão abre espaço para Deus agir mais profundamente. E se você deseja selar tudo o que foi dito e orado aqui, escreva agora nos comentários: "Eu decido viver livre em Cristo todos os dias da minha vida." Essas palavras são proféticas. E quando você declara algo com fé, você se alinha com a vontade de Deus. Ele honra cada palavra que sai de um coração sincero. E lembre-se, você não está sozinho. Esta comunidade está crescendo. Pessoas como você estão sendo libertas, curadas, despertadas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. Talvez você seja a ponte que Deus quer usar para libertar outra vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te revista de autoridade, sabedoria e discernimento. Que nenhuma maldição consiga mais tocar sua mente, sua alma, sua casa. E que a presença dele seja constante, suave e poderosa em todos os seus dias. A jornada não termina aqui. Esse é só o começo. Continue buscando, continue orando, continue confiando. Nos vemos no próximo momento de fé. Amém.